Ministério da Saúde prepara para o dia 3 de outubro o dia D contra a Covid-19 no Brasil. Na data, as unidades básicas de saúde de todo o país permanecerão abertas, principalmente para esclarecer a população sobre o coronavírus, afirmou o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. É um esforço nacional que o Sistema Único de Saúde está fazendo para divulgar melhores práticas para que possamos salvar mais vidas. Até hoje você encontra cartazes dizendo: está com Covid? Fique em casa até ter falta de ar. O Ministério ainda planeja os últimos detalhes da ação, que deve contar com um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional no dia 2. Na quinta, o Brasil ultrapassou a marca dos 4 milhões de recuperados do vírus chinês. Os números mais recentes indicam que o país está perto de domar o coronavírus. A marca, no entanto, ficou fora das manchetes da imprensa, que preferiu destacar as 140 mil mortes pela doença. Todas lamentáveis, claro. A Folha de São Paulo foi além. Publicou hoje uma longa matéria sobre o livro de Luiz Henrique Mandetta. Através da publicação, ele tenta jogar no colo de Bolsonaro a culpa pelos erros do próprio ex-ministro na condução da pandemia. Atualmente, livre de Mandetta, o Brasil tem uma das taxas mais altas de recuperados do mundo. Está em 86,4%. Outro número de destaque é que, entre os que são contaminados por aqui, cerca de 3% morrem. Cada vida importa, é claro, mas é um número baixo se comparado a outros países. Em locais como México, Bélgica e Itália, por exemplo, o percentual de mortes entre infectados passa de 10%. Ou seja, nesses países, a cada 100 pessoas contaminadas, 10 morrem. No Brasil, são 3. Nosso país voltou agora a ter o mesmo patamar de pacientes em tratamento que em junho, apontam os dados do Ministério da Saúde. Em 25 de junho, 499 mil pacientes lutavam contra a Covid-19 no país. Até o dia 8 de agosto, o número chegou a 817 mil, o pico. Entretanto, nesta quinta-feira, voltamos para o mesmo nível registrado há 3 meses, com 494 mil brasileiros ainda lutando contra o vírus chinês. Se pegarmos só São Paulo, a média diária de mortes pelo vírus chinês caiu mais na última semana e atingiu seu índice mais baixo desde maio, de 158 mortes. A queda corresponde a 14%. Assim que a gente abre o programa de hoje, então, Guilherme Fiuza, quero ouvi-lo, Fiuza. Essa ideia do esclarecimento é muito importante, né? Quer dizer, uma das batalhas, além das batalhas diretamente pela saúde de cada pessoa, é pela mente de cada pessoa e também da população como um todo, né? A gente está, por exemplo, nesse momento com sérias dúvidas, com enigmas, com aparentes explorações em relação à volta ou não às aulas, né? Escolas, universidades. E o país tem esse desafio, o país e o mundo, né, tem esse desafio. O que fazer, o que é seguro fazer, o que é prudente fazer. A ciência não respondeu e não estamos culpando a ciência por não ter respondido, né? O vírus novo, seu percurso do contágio, tudo está sendo aprendido com a roda em marcha, né? A roda de uma tragédia em marcha. Essa iniciativa do governo é importante e eu espero que ela seja, Vitor, a primeira de uma série de iniciativas de esclarecimento, porque de fato a gente está vendo aí uma parte da imprensa, você citou aí a Folha, dando imenso destaque ao livro de um charlatão, né, que é o ortopedista Henrique Mandetta, que é um charlatão que usou a pandemia e todo o espaço de mídia que lhe foi dado para esclarecimento a uma população apavorada. Ele usou esse espaço para apavorar, ele usou esse espaço para fazer comício, porque hoje sabemos, ele é candidato, ele pensou nisso o tempo todo, né? Ele pensou nesse projeto pessoal o tempo todo. E um dos erros imperdoáveis é que ele afirmou o tempo todo um tipo de isolamento como se fosse científico sem ter dados. Ele dava a impressão de que era científico, né? Ele, um médico, ele tinha até uma postura que parecia convincente no início, mas ele estava só fazendo comício, ele estava num palanque, né? A gente ficou sabendo disso no momento da despedida dele, em que a conduta pessoal foi uma afronta, foi um escárnio contra toda a população,
ao sair fazendo o contrário do que ele propunha, né, do distanciamento, ele saiu se abraçando com seus auxiliares em ambiente aglomerado, mostrando que não era uma pessoa séria. Então, não perdemos mais tempo com o charlatão, mas estamos falando de uma parte da imprensa que ainda está usando isso, dando um destaque exagerado, para fazer política, né, jornalismo militante, para fazer política contra o governo federal, essas questões. Disso o país precisa se afastar, né? Então, os esclarecimentos, a gente espera, né? Não só que o ministro da Saúde também ele foi um pouquinho, talvez político, né? Na declaração, ao dizer que ainda hoje você vê diretrizes para que as pessoas só acorram aos hospitais quando tem falta de ar. Eu acho que isso já não é mais recomendado, mas era uma recomendação do Mandetta. Então, talvez tenha sido também uma declaração política do ministro da Saúde, e aí não é bom. O que a gente precisa é de informação na veia, né? A gente precisa de trazer sinceridade e dados, todos que a gente tiver à disposição, para que a população tenha um conhecimento maior. E o principal, na minha opinião, Vitor, é justamente a diretriz de proteção aos vulneráveis, de proteção àqueles grupos que já são conhecidos. O Ministério da Saúde tem esses dados porque o mundo inteiro já tem pelas estatísticas, né, de óbitos e de contágio. Sabemos quais são os grupos de risco, os tipos de doenças pré-existentes que são que aumentam mais o risco em relação a não só pegar a Covid, como a poder vir a falecer de Covid. Então, a minha impressão é que nós precisamos agora iniciar um arrastão de informação, sair das trevas de um lockdown místico, que virou um lockdown mental, para a luz do esclarecimento. E a população precisa se encorajar para deixar que os menos vulneráveis, não, tem grupos, inclusive os grupos escolares, eles são... não vou falar em vulneráveis aqui, que vão pegar pela palavra, mas a vulnerabilidade é muito baixa, né? Em relação ao óbito, é quase traço na estatística, e a gente precisa começar a aprender a circular os que não estão nos grupos de risco, e esses terem o seu cuidado, não interrompendo a sua vida em sociedade, mas preservando aqueles que eles irão encontrar na sua família ou mesmo no trabalho. Aí sim tem que ser muito rigoroso. É uma nova plataforma de conhecimento que tem que ir sendo montada, e eu acho que esse dia tem que servir para se iniciar esse movimento, né? Um movimento pelo esclarecimento, um movimento pela informação e contra o tabu do desespero que já está na hora de superar. Você, Zé, também aprova a iniciativa? Sim, era preciso isso muito antes, inclusive, a fim de fazer uma coordenação ali com estados e municípios. Ô Vitor, nessa comparação, nessa ideia hoje, né, de dar crédito ao Mandetta, às vezes eu fico com a impressão de que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é aquele tipo de pescador que se apaixona mais com a rede do que com o peixe, né? Em jornalismo a gente vê isso com muita frequência, é a história do profissional que se apaixona pela matéria. Então ele pensa uma matéria ou escreve uma matéria, os fatos vão na contramão, todas as evidências e a linha de apuração na contramão, mas não, ele insiste com a matéria que ele se apaixonou, tem que dar aquela manchete, tem que dar aquela matéria, mesmo com toda a apuração contrária e fatos contrários. Eu vejo isso muito bem e não falo ao Léo. Eu acompanhei aqui em Brasília o princípio desse processo, fiz as primeiras entrevistas com o Mandetta, conversamos e não tinha nada fechado. Aí veio a ideia de fechamento e de se fazer essa quarentena diferente de tudo o que aconteceu na humanidade. Se você for olhar na Bíblia, em todos os relatos, na história do mundo, você vê que o isolamento de infectados era natural e normal, e até hoje existe. Nesse caso, foi o único no mundo em que se isolou o que não estava infectado, né? O presidente Jair Bolsonaro nunca disse que era para morrer e nunca defendeu a morte. O que ele diz é de que não se pode se apaixonar pela doença e esquecer o resto. Ou seja,
era e é importante cuidar da economia, cuidar do funcionamento do mundo, mais do que esperar essa doença chegar. Eu me lembro dessas primeiras conversas com o Henrique Mandetta e com muita clareza quando ele chegou na Câmara dos Deputados para falar sobre esse assunto pela primeira vez. E eu estava ao lado quando ele disse ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, olha, você tem que fechar esse plenário. E realmente o plenário da Câmara é cheio, inóspito, né? Sempre foi assim. Eu me lembro do deputado Elias Murat, que era um biólogo, deputado federal, foi constituinte, e que fazia medições da qualidade do ar no plenário da Câmara e chegava a conclusões horrorosas da insalubridade daquilo ali, né? São mais de 3.000 pessoas num ambiente projetado ali para 700 pessoas. Então é mesmo inóspito. Imediatamente, o Rodrigo Maia fez uma reunião e fechou o Congresso Nacional. Lá no início, não tinha nenhum caso aqui em Brasília, nenhum caso na Câmara e nenhum caso no Senado. E o governo, o presidente Jair Bolsonaro, queria fazer um fechamento gradual ou por partes, ou seja, onde havia a presença do vírus. E aí, o que aconteceu? No mínimo, muitos se anteciparam e fizeram uma quarentena parecendo uma quarenterna, como se diz na Argentina, né? E não deu certo. O ministro Mandetta foi uma raridade aqui. Ele foi indicado politicamente. O presidente aceitou a indicação de bancadas. E ele, chegando no Ministério da Saúde, aparelhou, colocou lá no Ministério da Saúde os indicados políticos, seus afiliados políticos, e montou uma máquina política no Ministério da Saúde. É um ministério pesado, grande, né, caro, e que tem representação em todo o país e em vários municípios, na maioria dos municípios. Lida com prefeitos, pequenos, grandes, ou seja, um poder político muito grande. E foi por isso que o Mandetta se apaixonou e traçou ao presidente Jair Bolsonaro um quadro muito horroroso. No livro ele diz que morreriam ali 80 mil, que chegaria a 180 mil, existiam lá projeções pessimistas, otimistas, né? Mas errou, todo mundo errou. Agora, eu te digo, quem hoje contrair a Covid-19, ele tem menos chances de morrer do que antigamente. Isso porque as enfermeiras, os médicos, ganharam experiência e entenderam que alguns remédios dão certo, a cloroquina e outros, e aí, assim por diante. Os médicos aprenderam, porque a ciência ainda não tem respostas exatas. E agora, o livro do ministro está atrasado, nós já estamos lá na frente. O governo já está, Vitor. Eu venho falando isso aqui há 15 dias. O governo já está preparado para vacinar o povo brasileiro. E rápido, né? Talvez ainda neste ano. E conta com 3 possibilidades, está fechando vários acordos, investiu 2 bilhões de reais em vacinas. Então, erra quem diz que o presidente está preso ainda na cloroquina. Não, a onda agora é a vacina. É a vacina da Fiocruz, é a vacina do Paraná, que é a do Putin, né? A Sputnik. E são 3 propostas de vacina, ou seja, se uma falhar, existem 2 outras. Então, esta é a realidade do país. E agora, o ministro vindo, fazendo esse dia D, como no caso da dengue, que é também um vírus transmitido pelo mosquito, fazendo o dia D e ensinando, transmitindo experiência, isso melhora, e era isso que tinha que ser feito logo no início mesmo desta pandemia mortal que colocou o mundo de joelhos. Bom, Fiuza e o Zé mais detalhadamente agora falaram bastante sobre Luiz Henrique Mandetta, e antes de passar para você, Ana, nós vamos refrescar a memória aqui de quem nos acompanha, trazendo um vídeo que voltou a circular bem intensamente hoje com o livro publicado pelo ex-ministro, um vídeo daquelas longas entrevistas coletivas que ele costumava conceder logo no começo da pandemia. Vamos ver. Mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem, a menor, e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. Fala, Ana.
Interessante, Vitor, é que desse vídeo aí o comportamento mudou, né, pro fica em casa, se colocar o pé para fora vai morrer, né, foi uma coisa assim assustadora, assustou muita gente, né, a população ficou muito assustada. E o interessante, Vitor, é que logo depois dessas coletivas aí, a gente percebia, né, que tinha um cunho político, a gente não tinha certeza, mas logo depois que ele foi exonerado, que ele saiu do cargo e que aí circulou os vídeos, aquele famoso vídeo, né, dele abraçando e confraternizando com todos ali sem máscara no seu antigo ministério, ali no seu gabinete. Aquilo ali foi de uma hipocrisia danada, porque você vai para frente das TVs e você praticamente ordena, né, como um ministro da saúde preocupado, teoricamente preocupado com a população, ordena que você fique em casa ou que você só vá ao hospital se você estiver sentindo falta de ar. Logo depois circula esses vídeos aí dele se confraternizando com a equipe dele. Olha, Vitor, é importante esse dia D, porque eu estava vendo, pegando um gancho do Fius aqui sobre a taxa de sobrevivência, principalmente das pessoas jovens. O CDC, que é o órgão de saúde aqui dos Estados Unidos, atualizou as taxas de sobrevivência. E entre 0 e 19 anos, Vitor, a taxa de sobrevivência é de 99,997%. E de 20 a 49 anos é 99,98%. Ou seja, dá para a gente, com maturidade, começar a discutir a reabertura das escolas de uma maneira, obviamente, sempre respeitando as novas medidas sanitárias, isolando os mais vulneráveis. O que a gente não pode, Vitor, é entrar nessa pandemia intelectual também, que nada pode ser falado, nada pode ser trazido à luz do dia, até porque de 32 milhões de casos, né, da Covid-19 hoje no mundo, são mais de 22 milhões de pessoas recuperadas, ou seja, nós temos o que celebrar também. Obviamente, toda morte é sofrida e a gente sente muito, mas o lado da pandemia, onde muita gente também se recuperou, é um lado também que a gente tem que levar em conta. E aquilo que a gente sempre vem afirmando aqui, Vitor, é uma pandemia histórica, onde muita coisa ainda a gente foi trocando o pneu ali com o carro andando. A gente presenciou lockdowns em alguns estados aqui dos Estados Unidos que deram certo, outros estados deram errado. Aqui mesmo na Califórnia foi um dos primeiros estados onde o lockdown absoluto, tudo fechado, foi iniciado ali logo no começo de março. O número caiu, hoje o número já subiu de novo, mesmo com o lockdown mantido. Ou seja, uma pandemia que ensinou muita coisa e principalmente que a falta de humanidade, né? Numa pandemia histórica onde muita gente morreu, a gente viu que um vírus foi usado de forma letal também como arma política, Vitor. Isso também é uma parte muito triste dessa pandemia.